sejamos todos envolvidos com muita paz. O assunto que nós vamos conversar nessa tarde de hoje, nós vamos fazer um pequeno estudo, é a respeito da história de Zaqueu. Zaqueu é bem conhecido entre nós, né? Naquela passagem que ele esteve com Jesus. Nós vamos ler para que a gente possa compreender bem e não deixar passar nenhuma parte que seria importante a gente estudar e compreender. A história de Zaqueu diz que ele era um homem muito rico. Ele era o chefe dos publicanos. Os publicanos eram aqueles que cobravam os impostos naquela época e eram considerados pela sociedade no momento como ladrões. Sendo assim, Zaqueu era considerado por eles como o chefe dos ladrões. Um certo dia, Zaqueu soube que Jesus iria passar pela cidade e então resolveu ter um encontro com ele. Mas a multidão era grande. E se tentasse se aproximar de Jesus, no mínimo, seria impedido pela multidão, que conhecia sua fama. Como ele era de estatura baixa e não poderia ver Jesus de longe, resolveu subir numa árvore. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Esse trecho está em Lucas capítulo 19, versículo 1 a 5. Nós podemos perceber que Zaqueu era um homem decidido. Ele queria algo e ele ia de encontro àquilo que ele queria. Ele queria muito conhecer Jesus, porque ele já ouvia as pessoas dizerem que havia uma criatura diferente. Um homem diferente que falava uma linguagem que até então eles não conheciam. E Zaqueu se interessou por conhecer aquele homem, porque Zaqueu já não estava mais satisfeito com o tipo de vida que ele levava. Nada mais lhe agradava. Ele era tudo aquilo que a gente, aos nossos olhos infantis, achamos que é importante. Homem rico e poderoso. Mas para ele, espiritualmente falando, aquilo já não lhe adiantava mais. E ele ouvira falar do Galileu, do Mestre de Jesus, que falava de um amor, que falava de um reino de Deus, que falava de uma vida diferente. E ele então queria conhecer este homem. Só que Zaqueu era um homem muito pequenininho. E para chegar até Jesus, ele tinha alguns obstáculos, algumas dificuldades. Ele sabia que se ele tentasse passar por toda aquela multidão, porque Jesus já era muito conhecido, e quando Jesus era anunciado que estaria em um determinado lugar, uma multidão de pessoas procuravam por ele. Porque as pessoas já naquela época já estavam muito cansadas da vida que estavam levando. Elas queriam algo diferente, elas queriam uma descoberta, algo que os ajudasse nessa caminhada terrena. Estavam cansados de tantas tristezas, de tantas desilusões, de tanto sofrimento. E aquele mestre, aquele homem, ele falava diferente. Ele acalentava o coração, ele transmitia uma esperança, ele falava de um amor e de um pai que até então nós não conhecíamos. Então ele sabia que a multidão era imensa naquele momento. Mas como fazer para conseguir então enxergar Jesus? Porque ele simplesmente queria enxergar, ver quem era aquele homem e de lá escutar a sua mensagem. Então, mesmo com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas da estatura e da multidão, ele não desistiu. Ele mostrou persistência. Ele queria algo e ele foi em busca daquele algo que ele desejava. Ele não se intimidou. Ele não desistiu daquilo que ele queria. E nós podemos agora, neste momento, fazer uma comparação conosco, com a nossa vida, com cada um de nós. Quantos sonhos, quantos projetos, quantos ideais, quantas coisas nós procuramos na nossa vida. O que nós fazemos? Encontramos os obstáculos, como Zaqueu. Os nossos obstáculos pode ser que não seja a estatura pequena,
Talvez não seja a multidão para ver Jesus, mas nós encontramos os nossos obstáculos. E muitas vezes nós não conseguimos ter a persistência, nós não conseguimos procurar uma solução para resolver as nossas limitações, os nossos obstáculos e ir em frente e procurar uma alternativa para conseguir resolver aquilo que está nos incomodando e conseguir atingir o nosso objetivo, aquilo que vai nos trazer a paz, a felicidade, a evolução. Como linda essa música que estávamos escutando quando chegávamos aqui, né? A reencarnação, o que é? Evoluir sempre. É a evolução, é a caminhada do espírito ao seu destino, à sua fatalidade, à perfeição relativa. É por isso que enquanto nós não encontramos a perfeição relativa da qual nós fomos criados para atingir, nós não estamos satisfeitos nunca. Nada nos satisfaz. Nós, de forma imatura, nós achamos que os bens materiais vão nos trazer a felicidade. E corremos atrás dos bens materiais. Quando conseguimos, não é mais aquilo. Não nos sentimos felizes com aquilo. Porque nós somos seres espirituais. Então o que nós precisamos procurar é a evolução do espírito. Então enquanto nós não atingimos esta evolução desejada, algo nos falta. E era o que estava faltando para Zaqueu. Mas ele teve força, coragem de procurar alternativas. E diz nessa passagem, ele correu e subiu numa árvore bem alta, para que dali ele sabia que na altitude em que ele estava, ele conseguiria ver Jesus. Então essa é uma dos ensinamentos desta passagem de Zaqueu, onde mostra que ele tomou uma atitude. Ele não simplesmente sentou, chorou e se lastimou e abandonou o seu propósito porque estava muito difícil. Ele procurou alternativas. Ele correu, ele subiu e procurou um local do qual ele pudesse ver Jesus dali. Então, quando Jesus ali passou, Jesus percebeu, viu Zaqueu ali, porque Jesus já sabia, já conhecia e já sabia dos propósitos de Zaqueu. E viu que chegara o momento. E é quando então Jesus diz: hoje vou estar em tua casa. E Zaqueu nem esperava isso, porque simplesmente ele queria ver Jesus e escutar a sua mensagem. Mas ele tinha medo, ele tinha receio da multidão, das pessoas que estavam ali, do julgamento dos outros para com ele. Porque ele sabia das coisas erradas que ele fazia. E ele tinha medo do julgamento do outro irmão. E aqui no nosso relato, a gente não falou, mas nós sabemos que quando Jesus foi até a casa de Zaqueu, Zaqueu disse para Jesus, depois de o ter escutado e de o ter recebido na sua casa, Zaqueu disse: Jesus, a partir de agora, tudo aquilo que eu fiz de errado, eu não vou mais fazer. Se eu tirei de alguém alguma coisa, eu vou devolver. E vou devolver a mais do que eu tirei. E Jesus então disse que naquele dia havia entrado a salvação naquele lar. Porque simplesmente Zaqueu fizera isso? Que dissera que iria devolver tudo e não iria fazer mais nada de errado? Além disso, Jesus percebeu algo mais nele. Jesus percebeu que haveria uma transformação de Zaqueu naquele momento. Porque quando nós estamos fazendo algo errado, algo que estamos indo contra a nossa natureza, que é o bem, que é o amor, quando estamos fazendo algo que estamos prejudicando o outro e consequentemente estamos nos prejudicando, lembra aquela nossa historinha contada da última vez? Quem esteve aqui deve lembrar, quem não esteve a gente vai repetir, porque é uma historinha muito interessante e que a gente pode sempre pensar do sapo e do escorpião. Lembra aquela história do sapo que estava na beira de um rio, lá em cima de uma pedra, e o escorpião então diz para o sapo: sapo, eu preciso da tua ajuda, eu preciso atravessar este rio, mas eu não sei nadar, você me ajuda? E o sapo disse: de jeito nenhum, escorpião, eu sei que escorpião é traiçoeiro e a sua picada é mortal, se você me picar, eu morro.
e por isso eu não posso te ajudar. Como vou colocar você no meu corpo e você vai me dar uma picada? Aí o escorpião respondeu: que nada, sapo. Imagina, eu preciso de você. Se eu te picar, você morre e eu morro também, porque eu não sei nadar. O sapo pensou e disse: você tem razão, vou lhe ajudar. Foi então até a margem do rio e disse ao escorpião: vem então nas minhas costas, que eu vou te ajudar a atravessar o rio. E foi o que sucedeu. Quando chegou na metade do caminho, no meio do rio, o sapo sente uma picada mortal. Era o escorpião que havia atacado o sapo. O sapo então, muito tristemente, olha para o escorpião e diz: por que você fez isso? Agora eu morro, você morre também. E o escorpião então disse ao sapo: é da minha natureza. E nós não somos da natureza do escorpião. Quando nós picamos, quando nós maltratamos, quando nós traímos, nós fazemos coisas que estão longe da nossa natureza. Não estamos agindo de acordo com a nossa natureza, como Zaqueu. Quando fazia as coisas erradas, estava longe da sua natureza. A nossa natureza é o amor. Então, quando a gente percebe que agiu contra a nossa natureza, que é amar, que é ser filho de Deus, como filho de Deus nós temos o germe do amor. Quando percebemos que agimos como escorpião, fazendo coisas erradas, equivocadas, e percebemos o nosso erro, não adianta simplesmente dizer: eu errei, me perdoe. Mas existem outros passos. Zaqueu teve o primeiro passo quando ele decidiu conhecer Jesus, porque ele já estava cansado da vida que levava. Este foi o primeiro passo. Mas além deste primeiro passo, do arrependimento, eu preciso reparar aquilo que eu cometi de errado. Porque quando a gente prejudica alguém, nós estamos prejudicando a nós mesmos. E nós precisamos retornar e ajudar aquele ser pelo qual nós prejudicamos. Nós precisamos reparar o nosso erro. Que foi quando Zaqueu disse: Jesus, não vou mais fazer, não vou mais cometer este erro, mas agora preciso reparar. De que forma vou reparar? Vou restituir aos outros tudo aquilo que eu tirei, e mais ainda. Estava começando a reparação de Zaqueu. E depois, é claro, a caminhada ainda é bem longa, porque não é de uma hora para outra que podemos simplesmente dizer: agora estou arrependido e todos os meus pecados, todos os meus erros são solucionados. Não é bem assim, porque nós somos seres espirituais que estamos numa caminhada evolutiva. Para evoluir, precisamos mudar o nosso comportamento. Arrependimento, reparação e mudança de comportamento. Não repetir o mesmo erro de novo. E observar os nossos erros que estamos cometendo e procurar dia a dia fazer diferente. Conta-se certa vez, por exemplo, para a gente ter uma ideia do que é que a gente precisa retornar, reparar e ajudar aquele pelo qual nós prejudicamos. Por exemplo, se nós sairmos daqui agora, do Sublime Peregrino, e formos lá para Itajaí, mas a gente não sabe o caminho correto para Itajaí. Digamos que vamos lá para o Centro Espírita Allan Kardec, lá de Itajaí, mas a gente não sabe muito bem como chega lá. Alguém nos explica, mais ou menos, nos dá um mapinha, mas um determinado trecho a gente se equivoca. Em vez de ir para o lado direito, a gente vai para o lado esquerdo. Mas para a gente não se perder no caminho, a gente pensou: vou ir largando taxinhas pelo caminho. Porque se eu me perder, eu retorno pelas taxinhas, igual a historinha do João e da Maria, né? Só que era o pãozinho. Mas como pode aparecer algum passarinho comendo nosso pãozinho, deixa eu botar taxinha. E vai botando as taxinhas pelo caminho. Num determinado local, a gente se equivoca e retorna. Quando nós retornamos para o caminho, algumas pessoas não viram as taxinhas que estavam pelo chão e machucaram os seus pés. E nós precisamos então parar ali e cuidar daquele ferimento que foi causado por nós. Então essa é a lei da vida. Esta é a justiça divina, nos dando as oportunidades de retornar e ajudar aqueles irmãos pelos quais nós prejudicamos, nós magoamos, nós ferimos, nós demos uma picada, às vezes mortal, naquele irmão como escorpião, mas de uma forma equivocada naquele momento. Não sabíamos o que era correto.
Mas a partir do momento que tenhamos a condição de perceber o nosso erro, vamos fazer diferente. É a história de Zaqueu. A sua história que pode nos ajudar muito na nossa caminhada, nos mostrando o quanto ele conseguiu, de um homem considerado pelo povo daquela época como o chefe dos ladrões, o chefe dos ladrões. E ele conseguiu, largou tudo aquilo que para ele no momento, quando começou, era importante. Mas ele viu que aquilo não trazia felicidade para ele, aquilo não trazia harmonia, não trazia paz. E ele quis fazer diferente. Ele, depois que escutou Jesus, ele disse: a partir de agora serei um homem diferente e vou reparar tudo que eu fiz de errado. E é essa a proposta de Jesus para conosco. Quando Jesus se propôs a vir até a terra, ele não tinha nada como nós para reparar, ele não tinha nada a espiar, nada a provar. Ele veio para nos ensinar a fazer diferente. Ele veio nos mostrar o caminho de chegar o mais rápido possível ao nosso destino, que é a felicidade, que é a paz, que é a perfeição relativa. E ele então diz para nós tudo que nós devemos fazer. E tudo aquilo que ele teve de exemplo, positivo ou negativo, ele nos coloca como modelo, como exemplo a seguir. E Zaqueu é um dos exemplos que temos. Muitas vezes nós temos muitos problemas dentro do nosso núcleo familiar, dentro da nossa família. Temos grandes dificuldades, reclamamos demais, porque é tudo muito difícil, muito complicado. E se nós fizermos como Zaqueu e observarmos o que nós podemos fazer para mudar essa situação? O que nos incomoda dentro da nossa família? O que nós podemos ajudar? O que nós podemos modificar? O que nós podemos proporcionar? E não desanime, porque como Zaqueu, também não foi fácil ele subir numa árvore bem alta. Para nós também não é nada fácil. Nós vamos procurar as alternativas e às vezes nos deparamos com os obstáculos, com as dificuldades, com as limitações. Mas não desanime, porque aquilo que a gente planta hoje, mesmo que a gente não consiga ainda colher nessa encarnação, dentro da nossa família, mas está lá, plantadinha, ela está sementinha, nós já plantamos, um dia ela vai florescer. E se voltarmos para trás na história das taxinhas, quem sabe esses nossos entes difíceis de convívio dentro da nossa família, será que não são pessoas que nós machucamos os seus pés na nossa caminhada evolutiva no passado? Onde não sabíamos muitas coisas que hoje sabemos? Será que nós não o prejudicamos, não o magoamos, não o traímos? E hoje ele, ainda sem compreender muito bem a sua caminhada evolutiva, ele vem e nos cobra um acerto de contas. E o que cabe a nós? Paciência, amor, carinho, resignação para aquelas pessoas que no passado nós, quem sabe, não machucamos tanto. E hoje então está a nossa vez de ajudar a essa pessoa a se reerguer e caminhar na sua estada de evolução. Na nossa área profissional também, tão importante, né? Porque a nossa profissão é praticamente quase toda a nossa vida. Começamos a trabalhar, não vou nem colocar tão cedo, pelos 20 e poucos anos, depois que se acaba a sua faculdade, vou colocar até assim, que hoje em dia se começa. Na minha época a gente começava mais cedo, né? Mas hoje a gente tem mais oportunidades de estudos, as pessoas se preparam mais profissionalmente. E aí o que acontece? Tantos profissionais insatisfeitos com a sua profissão, que vão de má vontade ao seu trabalho e não gostam do que fazem. O que fazer? Continuar a sua vida assim? Porque para se aposentar 30 anos, né? E depende da idade também, né? E do jeito que está, nós vamos aumentando a idade, quem sabe vai aumentando também o tempo de serviço. E aí vão passar 30 anos da nossa vida, nos arrastando, fazendo as coisas mal feitas, reclamando, achando segunda-feira péssimo, porque é o início da semana, e a sexta-feira o melhor dia, porque acabou a semana. Que tristeza viver assim, né?
Então precisamos verificar o que está nos incomodando na nossa área profissional. O que não está bom? O que eu posso fazer? Não tenha medo. Se você se equivocou, está na sua profissão que não era realmente o que você gostaria de estar fazendo, não se intimide. Procure alternativas. Vá à procura. Hoje nós temos tantas alternativas, tantos recursos, tantas formas, tantos estudos diferentes que nos possibilitam um outro aprendizado, uma outra formação. Vá à procura. Vá à procura para você se dedicar bem profissionalmente. Porque dentro da nossa área profissional é muito importante a nossa estada aqui na Terra. Porque nós podemos fazer muito no nosso ambiente de trabalho, junto com os nossos colegas, na nossa função. Enfim, há tanto a fazer e nós precisamos aproveitar estes momentos. E aí temos tantas outras coisas, né? Os nossos vizinhos, os nossos familiares mais distantes. Existem muitas coisas que podemos fazer. O que nos incomoda? O que podemos fazer diferente? Qual é a alternativa? Não podemos desistir perante os obstáculos. Porque, como disse a música e o data show aqui que escutávamos, que víamos as imagens, reencarnar é a oportunidade de evoluir, de crescer. E para crescer, eu preciso crescer na linha do amor, na linha do descontentamento, na linha da preguiça, da má vontade. Não vou conseguir, vou estacionar, vou ficar parado, não vou conseguir caminhar rumo à minha libertação como espírito imortal que sou, rumo à felicidade e à paz. Preciso agir como Zaqueu, sem preguiça, ir adiante, subir, correr, agir, fazer diferente. Se algo me incomoda, eu preciso agir, eu preciso fazer diferente. Vir à casa espírita me ajuda muito, porque aqui eu encontro a sustentação, a ajuda da espiritualidade amiga que diz: vá, amigo, corra, se movimente, haja. Aqui eu encontro forças para a minha caminhada evolutiva. Os estudos também me ajudam bastante. O passe me energiza, me dá força, me dá coragem. A água fluidificada também me auxilia. Os tratamentos que a casa me proporciona também me ajudam. Mas, vejam só, tudo me ajuda. Mas o ponto principal sou eu. É eu agir, é o meu agir, é eu fazer diferente. É eu não me contentar com o pouco que a vida, que eu estou fazendo pela minha vida. Porque a vida me oferece muito, mas nós, muitas vezes de forma preguiçosa, imatura, nós nos contentamos e ficamos só reclamando de tudo. E o que deveríamos fazer é agir diferente. Ainda nessa passagem de Zaqueu, nós precisamos observar que quando Jesus disse: hoje devo ficar em tua casa, nesse contexto, o evangelho, o vocábulo do evangelho é muito importante, porque casa, o verbo devo, nesse caso, é aplicado na certeza e não na hipótese. Entendemos com isso que o mestre se referia, no caso do vocábulo casa, não à casa física de Zaqueu, mas à casa mental dele. Pois a hospedagem que Jesus desejava não era apenas o lar físico, mas principalmente o coração dele, a fim de que este se modificasse. Então Jesus, quando está sempre a entrar na nossa casa, o nosso lar, é muito importante que Jesus entre. Quando a gente faz o evangelho no lar, a gente está chamando Jesus. E a espiritualidade amiga que fica ali, para nos ajudar, para nos dar força, para nos dar discernimento, para nos dar bons conselhos. E Jesus quer com isso entrar no nosso coração. E a partir deste momento que possamos fazer a nossa modificação. Porque Jesus só fica no lar
onde permanece o amor. Então nós precisamos, a nosso coração, a nossa casa mental, o nosso ser imortal, o Espírito, permaneça ali o amor, para que Jesus fique dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, a nossa casa mental. A receptividade de Zaqueu às sugestões fluídicas do Mestre modifica instantaneamente o seu comportamento para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo, salvando aquela encarnação e, por conseguinte, reformando-se pela conversão através de atos e não de promessas. É oportuno recordarmos que a passagem de Zaqueu é de grande alcance e importância na condução das nossas ações. Subir na árvore representa a predisposição para a mudança, que funciona como um agente facilitador da nossa reforma íntima. Reforma esta que se constitui no preparo da morada dos nossos corações, onde o Cristo, com certeza, pedirá pousar. Mas algo também que deveremos observar nessa passagem de Zaqueu e nas mensagens dos evangelhos de Jesus são os símbolos. E um dos símbolos usado nessa história de Zaqueu é a multidão. A multidão, neste caso, simboliza tudo aquilo que nos impede o encontro com Jesus e a nossa própria realização, livre enquanto pessoas. Na multidão, todos andam empurrados. Ninguém é livre, ninguém escolhe, ninguém conta. Na multidão, ninguém ouve ninguém, ninguém se encontra com ninguém. Todos são surdos, cegos e todos são pequenos como Zaqueu. A multidão é um símbolo da confusão, da dispersão. Mergulhados nela, todos somos de baixa estatura também. Ou seja, todos somos menos do que poderíamos ser. O símbolo contrário da multidão é entrar em casa. A casa é o próprio coração, lugar de intimidade, encontro de transformação. Para nos libertarmos das nossas multidões interiores e abrir a casa para Jesus, é preciso pormos a jeito, como Zaqueu, em cima da árvore. Todos nós, em alguma ocasião, já estivemos em algum local onde havia muita gente, onde havia uma multidão. E na multidão a gente não se encontra com as pessoas. Se a gente está com alguém, com um namorado, esposo ou filho, com uma amiga, e a gente não quer se perder, tem que dar a mãozinha, tem que enfiar o braço. Porque quando a gente percebe, se perdeu na multidão e não encontra mais nada, mais ninguém. Porque é muita confusão, balbúrdia, dispersão. Então muitas vezes a nossa vida, a nossa casa mental está assim, toda confusa, uma multidão enorme, e a gente não consegue nem se encontrar. Que dirá escutar o nosso anjo da guarda nos ajudando, né? Nos orientando, nos dando conselhos. Ele fala, mas a gente não consegue escutar, porque na multidão todos são surdos, porque o barulho é enorme. Nós não conseguimos escutar. Todos são mudos e surdos. E nós, na nossa vida, temos que tomar cuidado para que não entremos numa multidão interior, numa multidão espiritual, no qual não conseguimos nem mesmo nos encontrar. E tudo nos incomoda, tudo nos deixa intranquilo, mas nada nos ajuda. Porque nós não nos colocamos à disposição de sermos ajudados. Muitas vezes é comum, vocês já podem ter escutado as pessoas falarem isso. As pessoas vêm numa casa espírita e não se encontram. Já vem de outras religiões, porque nós estamos falando da casa espírita, porque nós estamos aqui no templo espírita. O importante para o Filho de Deus é procurar um templo religioso, seja lá o que for. Aquele templo do qual ele consiga encontrar a palavra de Deus, a palavra que lhe esclareça. Nós procuramos o centro espírita, mas cada pessoa tem o seu entendimento e a sua vontade.
O importante é estarmos num lugar onde nos transforma, onde nos ajuda a sermos criaturas melhores. E alguns irmãos nossos muitas vezes procuram em vários lugares, em vários tempos, em várias religiões. Vêm também aos centros espíritas. E escutam que alguém diz assim: olha, lá a gente se sente tão bem, a gente tem uma paz tão grande. Porque esta pessoa está sentindo isso sim, está sentindo essa paz, está gostando de frequentar. Então ela diz para o outro: vamos lá, você vai ver como a gente se sente melhor lá. E a casa nos oferece uns trabalhos que nos ajudam. A pessoa não está mentindo não, a pessoa está contando aquilo que está acontecendo com ela. Mas aquele irmãozinho que veio, ele está perdido na multidão. Então ele precisa, ao vir na casa espírita, encontrar-se, ouvir, se deixar ouvir. Deixar o que Jesus disse: ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Ele precisa fazer isso. E aí sim, ele entrará na casa e sentirá felicidade, paz, harmonia, força. Os seus problemas vão passar tudo? Vocês aqui vêm na casa espírita e aqui no Sublime Peregrino não tem esse problema? Não, já continuou, né? Só que a gente tem um outro olhar, uma outra forma. Os problemas que se apresentam na nossa vida, quando cessa essa multidão interior, quando nós temos os ouvidos de ouvir e os olhos para ver, nós compreendemos que são lições, aprendizados na minha caminhada evolutiva. Algumas vezes choro, algumas vezes procuro atendimento fraterno da casa, algumas vezes procuro a apometria que a casa me oferece, procuro recursos, procuro passe, às vezes me sinto meio cansadinho, mas logo em seguida, porque eu tenho olhos para ver e ouvidos para ouvir, eu consigo correr e seguir em diante, agir. E os problemas e as dificuldades e o meu aprendizado da vida, da escola da vida, ele vai se apresentando e eu vou conseguindo trabalhar e aprender melhor. E como dizia Chico Xavier, tudo passa. Porque aqui é uma vida passageira. O nosso momento aqui na Terra, encarnado, é passageiro. Então, tudo passa. Como passam os nossos momentos de felicidade, também passam os nossos momentos de dificuldades. Mas eles vão demorar mais para passar ou não, de acordo com o meu entendimento. É isso que está todo o segredo. Porque quando Jesus esteve entre nós, Ele não nos prometeu um lar, uma maravilha, nenhum problema, só felicidade. Que nada. Ele veio e disse: venham fazer, sigam-me, façam o que eu faço. Não lhe prometo facilidades, mas eu lhe prometo tranquilidade interior. E lhe prometo, no futuro, um reino diferente, um reino de amor, um reino de paz. Mas para isso é necessário que nós tenhamos paz e amor dentro de nós. É para isso que estamos aqui. E para encerrar a nossa conversa, nós trouxemos um texto que retiramos do site Momento Espírita, que fala sobre o milagre do amor. Percebendo as árduas lutas por que passam seus irmãos na face da terra, o Espírito Benfeitor ditou uma mensagem que intitulou O Milagre do Amor, e diz mais ou menos assim: quando a dúvida lhe chegue maliciosa, indague ao amor, qual a conduta a seguir. Quando a saudade avizinhar-se, tentando macerar-lhe o coração, refugie-se no amor e deixe que as recordações felizes iluminem a noite em que você se encontra. Quando a aflição aturdir-lhe o íntimo, chame o amor, para que a calma e a confiança predominem nas suas decisões. Quando a suspeita buscar alinhar-se em seu coração, dirija o pensamento ao amor e à paz, dominará as paisagens dos seus sentimentos. Quando a cólera acercar-se da sua emotividade, recorde-se do amor, e suave balada de entendimento se lhe fará
ouvida na acústica da alma. Quando o abandono ameaçar estraçalhar-lhes os sonhos, ferindo-lhe a alma, busque o amor, que lhe dará fortaleza para prosseguir, embora sós. Em qualquer situação, dirija-se ao amor. Só o amor possui o correto entendimento de todas as coisas e fala em silêncio a linguagem de todos os idiomas. O brilho de um olhar, um sorriso de esperança, um gesto quase imperceptível, um movimento rítmico, um aceno, a presença do ausente, um toque, a música de uma palavra só, o amor logra transformar em bênçãos. Feito de pequenos nadas, o amor é a força eterna que embala o príncipe no leito dourado e o órfão na palha úmida. O amor é o único mecanismo que conduz o fraco às tarefas gigantescas, que impulsiona o progresso real, que dá dignidade à vida, que impele ao trabalho de reverenciar o Pantanal e o deserto, que concede alento quando a morte parece dominar soberana. O amor é vida, sem o qual está perdido o sentido e a significação. Quando se ama, a noite coroa-se de astros e o dia se veste de sorrisos. O amor colore a palidez do sofrimento e o erradica. Sem este milagre que é o amor, não valeria a pena viver. Em tudo está a presença do amor, que provém de Deus e é Deus. Descubra o amor e ame. Ame e felicite-se, colocando na estrada do amor sinais de luz, a fim de que nunca mais haja sombra por onde o amor tenha transitado a derramar a claridade. Por tais razões, Jesus Cristo reuniu toda a lei e todos os profetas num só mandamento, cuja estrutura comportamental e finalidade última é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor é da essência divina e todos nós, do primeiro ao último, temos no fundo do coração a centelha deste fogo sagrado. Portanto, não tenhamos medo de amar. Então era essa a nossa conversa dessa tarde. Agradecemos a atenção de todos e pedimos aos espíritos amigos, ao nosso anjo da guarda, que continuem lá nos cutucando, nos ajudando e que nós possamos agir, fazer essa parte para aproveitar melhor as oportunidades que a vida nos oferece. Obrigada a todos.